Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos a Tua presença nesta casa de amor, em nossos corações. Rogamos Tua presença santa, Senhor, em nossa mente eterna, em nosso espírito. E que esta presença, Senhor, possa dissipar as trevas da ignorância que ainda carregamos, os conflitos, as rebeldias, as indiferenças espirituais, os fanatismos, as presunções religiosas, que tanto obscurece, Senhor, a lucidez da verdade, que fugimos da responsabilidade espiritual que nos trouxe à face da terra neste processo abençoado da encarnação. Rogamos, Senhor, que esta noite seja um marco em nossa trajetória espiritual, que a lição do Teu Evangelho possa nos despertar para verdades eternas. Abra nosso coração, Senhor. Não permita que rejeitemos, sem meditar, as verdades do Teu Evangelho, explanadas sobre a luz do Espiritismo cristão. Amado Cristo, abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a paz em seus corações. Estendei ao lar, família, aos familiares, estas bênçãos santas e sagradas. Abençoe aqueles que titulam-se algozes, inimigos, perseguidores, e muitas vezes, no oculto, envolve-nos em desarmonia e desequilíbrios. Se o mal já fizemos, conceda-nos, Senhor, a oportunidade bendita da reparação. Se o mal já foi nos feito, a humildade do perdão. Abençoe os trabalhadores desta Casa Santa, pois somos aprendizes do Teu Evangelho, servos do Teus servos. Que possamos, amado Cristo, espelhar a Tua imagem fazendo a Tua vontade e não a nós. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Que este alimento seja um precioso medicamento. Abençoe as mãos dadivosas que fizeram que este alimento chegasse até a nós. Amado Jesus, estendei, Senhor, Tuas mãos sobre estas águas e em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, derramai Tuas bênçãos santas e sagradas em forma de medicamento. Assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, que estas águas sejam transformadas no mais precioso remédio, que ao passarem suas dores ou feridas, ao ingerir, possam assim o irmão encontrar o lenitivo para dissipar a dor e curar, Senhor, as enfermidades físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos que Tuas bênçãos se façam neste caderno de prece, e onde estiverem os irmãos com os nomes aqui, recebam, Senhor, a santa energia do Teu amor, a presença de um anjo amigo, do guardião, do mentor, a fortalecer, a sair dos vícios, da preguiça espiritual e ter coragem, energia para buscar Teus caminhos.
na religião de acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Encontrando assim teus caminhos santos, Senhor, na prática da caridade e da verdade espiritual. Que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Amado Jesus, abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, Senhor, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que possamos compreender que somos todos irmãos e sobre a prática da caridade possamos construir a fraternidade universal de uma família espiritual. Abençoe o nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios, honestos, decentes. Protegei-os, dê coragem, Senhor. Não permita que as trevas possam fazer essas inversões de valores e verdades, levando a tanta dor e sofrimento, Senhor. Iluminai toda a humanidade. Dissipai, Senhor, as trevas dos governantes que fomentam as guerras sangrentas, onde são derramados sangue de irmãos por mãos de irmãos. Que a paz há de reinar sobre este orbe terrestre, Senhor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Não há como viver o Evangelho de Jesus se não viver a verdade de Cristo Jesus. Em toda a sua pureza e em toda a sua simplicidade. Situação difícil hoje, nos dias de hoje. Pois nós estamos vivendo uma era muito complicada. E que se fazermos uma análise profunda, nós poderíamos retornar, é para isso que o passado é tão necessário de ser estudado, nós poderíamos retornar lá a um passado distante, aonde nós encontraríamos o exemplo do que estamos vivenciando na era atual, Sodoma e Gomorra. Duas cidades, símbolos da perversão, da promiscuidade. Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, lá na Gênesis, disse que Deus enviou os anjos a Sodoma e Gomorra para ver se encontrava 10 pessoas honestas, decentes. Não encontrou. Diz a Gênesis que Deus então irou e derramou enxofre e fogo sobre essas duas cidades, não sobrando ninguém, a não ser um sobrinho de Abraão que foi avisado e fugiu com sua família. E Deus disse para Ló, sobrinho de Abraão, olhe, não olhem para trás. E aí a mulher de Ló, curiosa, olhou para trás. Ela virou pedra de sal. Né? Pois Sodoma e Gomorra era o símbolo da promiscuidade. Que promiscuidade era essas? Corrupção, mentira, inversão de valores espirituais, que chama-se heresia, né? Hipocrisia, foi aquilo que Jesus combateu tanto, e uma coisa que está cada vez ficando mais natural no planeta Terra, em nosso país, em alguns países já virou tanta naturalidade, a homossexualidade.
Olha, me perdoe, não estou aqui condenando nada nem ninguém. Sabe? Cada um faz suas escolhas. Nós estamos aqui, eu estou aqui em um estudo espiritual para melhorar a minha condição espiritual e caminhar em direção ao Criador, com menos sofrimento e mais sabedoria. Religião é isto. Religião é religação, criatura-criador. É para isso que serve e existem religiões. Ligar a criatura ao Criador através da verdade eterna, espiritual e imutável. Para isso é necessário ter boa vontade. Para isso é necessário não ser promíscuo mental, não ser herege e nem hipócrita. Me perdoe, olha, não se sinta ofendido. Na verdade, eu estou tentando reaprender a viver no planeta Terra. Quem é da década de 60 sabe, se ele não se perverteu no campo da verdade, ele sabe o que eu estou falando. E eu sei que só falta 2 décadas sobre as determinações da natureza para que eu esteja aqui na Terra. Estão indo, aqueles que de 40 a 50 estão indo embora. Né? Aí os próximos que irão são de 50 a 60. Eu estou no meio desses. Depois serão 60 a 70, depois 70 a 80. Né? Então até chegar num de vocês, até chegar na sua era também. Então isso é uma verdade, uma realidade. Agora, o que eu estou passando é porque eu sou um cara pragmático e literal. E eu sou culpado de ser pragmático e literal. Então eu sou já atacado pelo pragmatismo e pelo literal que eu sou. Porque a humanidade agora quer ser liberal. Está compreendendo? Jesus Cristo era liberal ou era pragmático? Jesus era pragmático. Você sabe o que é pragmático, né? Pragmático é a pessoa prática, que faz atitudes, pensa, age para a praticidade de uma vida melhor sobre a luz da verdade. Não tem subterfúgios, não tem meio termos. Está compreendendo? Não existe desculpas, não carrega o saco da desculpa e nem o saco da ganância. Quando aqueles hereges chegaram a Jesus Cristo, hipócritas, romanos, fariseus, fizeram esta pergunta para Jesus. Falou, primeiro, mostrando que Jesus era pragmático. Então ele não poderia dar outra resposta que não fosse a verdade. Eles acharam que Jesus ia dar, né? Mestre, tu que falas a verdade pela verdade, não pelos homens, entendeu o que é pragmático? Fala a verdade pela verdade, não por circunstâncias, não pelo tempo, não por modismo, não por interesse, não por opinião, não por paixão, né? Fala a verdade pela verdade, não importa a consequência. Compreende isso? Isso é ser pragmático. Jesus era pragmático. E Jesus respondeu, eles fizeram a pergunta, é lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? Jesus falou assim, hipócritas, por que vós me tentais? Entendeu aí? Hipócritas. E eu digo a vocês, se você quiser encontrar a lucidez, o equilíbrio, e chamaria isso de salvação, o que é a salvação? É você estar consciente da tua existência. Estar consciente de você. Do valor que você existe perante o universo. Isso é salvação. Salvação é você não precisar de nenhum subterfúgio para poder existir. Você não precisar de uma mentira. Você não precisar, sabe, de nada exterior para se sentir vivo, para se sentir o seu eu eterno espiritual. A compreensão dos seus valores
seja da tua pequenez e seja também das tuas grandezas, porque nós temos a pequenez em nós e a possibilidade da grandeza em nós. Nós somos um grão de areia que um dia seremos um planeta. Compreende isso? Nós somos um espírito pecador que um dia seremos anjos, arcanjos, serafins. Chegaremos à direita do Pai. Isso é uma certeza absoluta. Agora, isso não são pelas vias da mentira, da falsidade, da preguiça, da ideologia, do religiosismo. Não. Isso é de conduta. Isso é de verdade psíquica, emocional, sentimental, na verdade, e atitude de vivência na construção de nós mesmos. Então, para isso, necessita-se ser prático, ser pragmático e ser literal. Nós estamos vendo absurdos que está virando natural para nós. Um amigo contou isso, que ele não pode colocar o Evangelho segundo o Espiritismo na sua mesa de trabalho, mas é obrigado a participar de uma palestra onde se fala sobre a opinião doutrinária do LGBT. Como me explica isso? O que quer dizer isso? Aonde nós sabemos que obrigou muitas pessoas a inocular um vírus em seu organismo físico sob a ameaça de mandar embora. Eu, graças a Deus, pela misericórdia divina, nos meus tempos eu fiz escolhas, não por ser sábio, mas por intuição, de criar uma auto-independência que eu não precisaria passar por essas situações. Se eu fosse CLT, se um patrão meu chegasse a mim e falasse: Geraldo, você tem que tomar a vacina. Não tomarei. Se você não tomar, manda embora. Então manda embora. Eu iria morar debaixo de uma ponte, vender picolé, se fosse possível, capinar um lote, para mim não faria problema. Podia ter um salário de R$1.000 ou de R$1 milhão, não faria problema. Porque eu sou pragmático. Sou prático. Eu não ingeriria um vírus em meu corpo em sã consciência, com a permissão minha, sem saber as consequências daquela substância inoculada. Compreende isso? Se você tomou, Deus te abençoe. Não sou o contrário, estou falando de mim. Isso é... E assim foi e é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sigo a Ele. Eu não vou seguir Bolsonaro, vou seguir Lula, vou seguir fulano. Não, eu não sigo eles. Eu sigo Jesus Cristo. Se fulano está com Cristo, eu também sou simpatizante dele. Se ciclano está contra de Cristo, eu não sou simpatizante dele. Compreende? Ah, mas se você não for simpatizante de tal, você perde. Então que perca. Simpatizante da verdade. Jesus Cristo, olha, era muito fácil. Judas Iscariotes vendeu-se, porque ele teve uma opinião sobre os valores de Jesus Cristo. E planejou outra coisa. Vendendo Jesus Cristo. Traindo Jesus Cristo. Então, a humanidade, me perdoe, mas estão cegas. Não estão enxergando essa verdade. Nós estamos vendo os valores serem modificados. Mudados. Então, para mim, pai é pai, filho é filho, neto é neto. Compreende isso? Certa feita, um filho meu trouxe um neto para mim, pai, eu queria que você criasse ele, tomar a sua personalidade. Falei, a minha não, a minha é tu. Eu eduquei. Agora você tem que educar ele para você mostrar a sua personalidade a ele. Eu não, eu sou avô. Compreende isso? Ficou muito tempo com raiva de mim. Isso é ser pragmático. Não me importa se vai ficar com raiva ou não vai ficar com raiva. E aí muitas pessoas ficam com raiva quando vêm na nossa casa, alguns nem voltam, né? Nem voltam. Por quê? Porque nós buscamos esta prática de Jesus Cristo em lucidez e verdade. Seria muito fácil para mim
nós envolvermos esta casa, eu ampliar essa chácara minha, eu colocava esse centro aqui até lá naquele curral lá de cima, tem 20 mil metros, fazer um templo de Salomão aqui, e vender uma garrafinha para você, falar que é uma garrafinha de ebó, de cura, de descarrego, de transformação, e eu ficar milionário, ganhar aí, em média, 300 mil por semana. Você acha que isso é impossível? Facinho para mim. Joga nas redes sociais, paga em mídias, e começo a pagar pessoas para falar que foram curadas. Algumas serão curadas, mas outras mentem. Aí logo, era uma fila, tinha que pegar a senha e venderia aquilo que montou aquele, não estou falando mal, tá, gente? Aquele complexo extraordinário de vender cápsulas de extrato de maracujá ali, próximo a Brasília. Entende? E pagava R$50 num frasquinho de extrato de maracujá. Sendo que na época você comprava por 5 lá no mercado municipal. O extrato de maracujá. Se você comprasse a colher, você comprava 2 colheres por R$5. Era só você ferver a água, jogar dentro, esperar 8 minutos, coar e tomar. Mesmo efeito. Mas, sobre uma fé cega, faz-se aproveitando. Aí tem tantas fazendas, tem tantos milhões no banco. Simples. Mas isso tem uma consequência, porque isso não está no caminho de Jesus Cristo. Isso é matéria, tem fim. E o espírito fica devedor. O espírito fica ali aprisionado. E nós estamos na seleção espiritual. Você quer avançar para o processo de seleção espiritual? Ou você quer ficar nesse planeta de provas e expiações? Ou retornar para um princípio de provas e expiações? Aí as suas escolhas. E aqueles que abraçaram o pragmatismo de Jesus Cristo avançaram e transformaram-se em santos. São Pedro, São João, e assim por diante. Até a prostituta disse, não é um bom negócio eu me prostituir. Eu até tentei envolver o mestre para me dar bem com o mestre, mas ele, quando olhou nos meus olhos, me desarmou. Foi o que a prostituta confessou depois. E ela disse, então, eu vou conquistá-lo. Só que Jesus pensou, mas não da forma que você está pensando. E aí ela passou a ser uma seguidora de Jesus Cristo. Foi cuidar das partes mais complexas que todo mundo renegava. Ela queria, então, fazer ali um despertar, pela grandeza que ela achava dos seus pecados, um despertar espiritual, quitando então com o teu passado. Foi cuidar dos leprosos. E o que aconteceu? Quando ela chegou no fim da vida, que não foi muito tempo depois, se não me engano, uns 15 a 18 anos depois, ela contraiu a lepra, e ela, já deformada, feia, solitária, aí Jesus falou, você me queria? Eis-me aqui, venha. E ela levantou-se do seu corpo, chagado, fedido, e em luz, abraçou Jesus, e Jesus pegou ela no colo e subiu para os céus. Compreende isso? Então, qual é a sua escolha? Aí, quem vai decidir é na individualidade de cada um. A função do líder religioso, da religião, é te mostrar a verdade. E para mostrar a verdade, não há como agradar a todos. Só aqueles que querem encontrar o caminho da verdade. Aqueles que querem retornar ao pragmatismo e ao processo de ser literal, sob a observância da sua vida e na vivência do Evangelho, vivendo com todo mundo, mas não sendo igual às pessoas do mundo. Compreendeu aí? Não julgando, não atacando, não afastando para ser um ermitão, um eremita na montanha, dentro da caverna, não é vestir roupas esdrúxulas, deixar barba, cabelo crescer, apesar que eu estou deixando, mas não tem nada a ver com isso, é vontade pessoal minha mesmo. Entendeu? Simples assim. Não é vestir roupas que induzem ao processo de obediência religiosa, não. É falar a verdade, viver a verdade. Agora, isso é para poucos.
E não é para todos, porque o mundo não quer isso. A humanidade não está querendo isso. A humanidade quer viver uma mentira religiosa. A humanidade quer viver uma melhora sem a transformação das suas vontades pessoais, egoísticas. Né? Quer viver o oba-oba como viveu Sodoma e Gomorra. Imagina essa caminhada, essa escalada que a Terra está vivendo. Não é? Hoje nós vemos aí, nós estamos vendo, como a semana passada autorizou o uso da cannabis ou da maconha popular, né? Sendo que na minha infância, na juventude, ninguém sabia, suspeitava. Aquela pessoa, parece que ela usa maconha. Então todo mundo já sabia e já deram uma certa distância, porque o processo de maconheiro era um processo de ser uma pessoa que não gostava de trabalhar ali, que tinha uma vida desregrada. Esses dias, pasmem, eu vi uma reportagem, um podcast, sabe? Chico Buarque. Já não gosto mais das músicas dele. Eu adorava as músicas dele. Já não gosto mais. Outra música que ficou feia. Ele estava falando em alto bom som, no podcast nacional de milhares, centenas de milhares de ouvintes, que o babado, em palavras dele, o babado da juventude dele era fumar maconha e roubar carro. E ia falar, nós divertimos com roubar carro. Contando isso com orgulho, e como um herói, um cara da década de 60, como eu acho que ele é de 50, né? Ele é de 50, e como uma naturalidade, induzindo a juventude nessa banalidade. Para ele deu resultado. Por quê? Porque ele foi anistiado, foi perseguido pelas forças militares, que deveria ser mesmo, me perdoe quem acha contra, porque estava fazendo uma revolução trevosa no Brasil. E aí foi perseguido, foi para fora, voltou, lixou, e recebe 35 mil por mês. Vitalício. Sem fazer nada. Para dar mensagem que usar maconha e roubar carro é bom. Deve ser bom mesmo, né? Para ganhar 35 mil por mês. Compreende isso? A inversão de valores de verdade. E eu estou me sentindo como o Neandertal quando os homens sapiens chegaram no planeta. Estou me sentindo dessa forma no planeta Terra. Eu fico com medo até de dar palestra, eu fico com medo até de atender na sala da fraternidade, porque se eu falar a verdade, as pessoas ficam com raiva. Compreende isso? Ficaria muito prático para mim falar o que a pessoa quer escutar, porque eu vejo além da aparência material dela, eu vejo além do que até o que ela acredita que ela é, porque Deus me deu essa capacidade através de 32 anos de trabalho, sem pedir, sem cobrar, sem trocar nada em valores materiais, eu me sustentando a mim mesmo e a esta casa espírita. Então cria-se uma afinidade com os espíritos sinceros de Jesus Cristo, que dá-nos essa capacidade. Isso não é privilégio, isso é simplesmente obrigação minha, como cristão, seguidor de Jesus Cristo. Mas eu fico pensando, meu Deus, o que eu tenho que falar? Fala a verdade. Fala a verdade, mas eles vão ficar com raiva, mas a raiva você não detém o poder de ter raiva ou não ter raiva, fala a verdade. Se quer mentira, vai lá para Churchill, como é que chama aquela igreja lá? Nem sei falar o nome. Vai lá para fulano de tal, Beltrano de tal, Ciclano, não falar nome, né? Vai lá para o terreiro, vai lá para cartomante, vai lá para o ledor de sorte, ele vai falar o que tu quer escutar. Não aquilo que é necessário para te salvar. E falando em salvar, vamos lá. Reconciliar com o vosso adversário, primeiro passo. Reconciliar com você mesmo. Reconciliar-se com o teu passado. Reconciliar-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiveres com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Você sabe o que é mandar você para a prisão e não sair de lá enquanto você não pague até o último centavo? Você sabe o que quer dizer isso? Você está pensando que é aquela cadeia lá da CEPAG, do CPP, desses distritos? Aqui, não, não é não.
É você estar aprisionado, ser escravo do seu pensamento, ser escravo dos seus sentimentos. É você ser escravo da mentira, é ser escravo de um vício, é você ser escravo de uma dependência de uma pessoa, ser escravo de um medicamento, é ser escravo num processo obsessivo. Compreende isso? Quando Sodoma e Gomorra verteu-se para o desequilíbrio, distanciando dos valores de Moisés, de Abraão, o que aconteceu naquele processo? De uma cidade inteira, duas cidades inteiras, começarem a ter os mesmos hábitos, personalidades e vivência, afastando da verdade. E abraçando a promiscuidade como natural. Casa homem com homem, casa mulher com mulher, casa o trisal, casa os três, os quatro. Vive essa liberdade, é tudo natural, se dá bem, mente, rouba, isso, não importa. Tem a ideologia, não tem a verdade. Não, vamos aproveitar a vida. Ninguém sabe o que vai acontecer depois que morrer. Você é espírito eterno, então aproveita essa. Você vem noutra encarnação e noutra encarnação você passa a ser o seguidor de Jesus Cristo. Então, sabe, basta você fazer uma oferta ao altar, não importa o que você faça, basta você rezar 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria, não, basta você dar o dízimo, basta você batizar. Compreende? Isso vem lá do passado. Não precisa fazer mais nada, só faz isso que você está salvo. Mentira. Mentira. Foram as mentiras que as trevas foram colocando nas pessoas. E assim o mundo foi caminhando. E as trevas foi abraçando. E Sodoma e Gomorra, então, sofreu toda, sobre a Gênesis, a ira de Deus. Lógico que Deus não tem ira, mas sobre a Gênesis. Sobre a consequência de suas atitudes. Porque Deus não nos castiga. Então, quando ele diz aqui, será preso, nós ficaremos presos. Então, se você tem uma raiva de alguém do passado, uma mágoa, você não está liberto, você está aprisionado a esta pessoa. Se tem um acontecimento, alguém te deu um tapa na cara e você guarda essa mágoa, toda vez que você lembra daquele tapa na cara, sua face vermelha, suas mãos suas, seu estômago dói, você está aprisionado naquele acontecimento. São essas verdades de Jesus Cristo. Para isso nós temos que compreender, por isso chama-se a fé raciocinada. A fé é a razão enfrentando todos os caminhos face a face em todos os momentos da humanidade. Está compreendendo? Sem precisar modificar, sem querer modificar. É a verdade pela verdade. Se você vai sofrer uma consequência, não importa a consequência, mas não pode sair da verdade. Isso é o caminho que Jesus nos ensinou. Na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também há um efeito material. Preste atenção. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso o provérbio que diz, morto a cobra, cessa o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. Preste atenção, as trevas, as forças negativas do mal, envolvem a humanidade nestes conceitos pecaminosos que distanciam da verdade para virar natural, para que eles tenham cada vez mais acessão ao encarnado. Você acha que esses processos que envolvem todo o nosso planeta começa agora? Não, isso é um planejamento espiritual das trevas, para envolver num processo obsessivo coletivo. E hoje isso está em massa. Obsessões em massa, através dos meios sociais. Há algum tempo atrás eu ouvi um jovem chamado influenciador, podia pôr o nome de obsessor, não é? Tá lá, você pega e troca lá, influenciador por obsessor, sabe? Ensinando, falando que ele tomava água do vaso. Para que os jovens que o seguissem fizessem o mesmo. Vocês lembram daqueles outros influenciadores obsessor que induziu muitas pessoas a se matarem, jovens a se matarem? Viu aqueles casos lá nos Estados Unidos, onde um dia só 30 e tantas pessoas suicidaram porque aquele líder religioso obsessor convenceu as pessoas que o mundo iria acabar e que era melhor eles morrer para ir para o paraíso? Além dele querer suicidar, ainda levou mais 30 e tantos. Você está compreendendo essa tragédia?
Então essas tragédias começam naquilo que você traz dentro do seu coração, porque você então transforma-se, nós, né? Somos um elo de atração desses espíritos que aproveitam para iniciar um processo de obsessão em nós, para consequências funestas no futuro. Está compreendendo isso? Para desviar você do caminho. Para isso, eles primeiro têm que inverter o sentido das palavras. Aí você não pode ser mais pragmático, você não pode ser mais prático, você não pode ser mais literal. Aí você tem que pegar aquela palavra e derivá-la em outras situações. Para quê? Para que a palavra perca o sentido. E aí aquilo se transforma no natural, no hábito natural. Assim como, olha, seja muito amiguinho do seu filho, aí, amiguinho do filho, aí, cara, aí, vagabundo, aí, pai, vagabundo, pai, cara. Não, nós somos muito natural, nós somos abertos, nós somos amigos. Ah, eu quero ver a hora que o teu filho estiver com raiva e botar o dedo na tua cara e te chamar de vagabundo. Eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero ver quando ele te der uma bufetada na cara e te chamar de vagabundo, eu quero ver o que você vai fazer. É natural, você é amiguinho? Cadê o respeito? Cadê aquela energia que se chama força moral? As mamãezinhas aí, dividindo com as filhas as sainhas, os vestidinhos, as cocotinhas, não é? Quer ver quando a filhinha trazer para dentro de casa e fazer da sua casa um bordel, um motel? Talvez a pessoa vai até achar bom, né? Na minha casa é sagrado, é meu lar, sabe? Eu nunca permiti que filho meu dormisse na minha casa com um namorado ou a namorada. Está compreendendo isso? Não. Você tem casa, vai dormir na tua casa, rapaz. Quando vocês casarem, você vai dormir na casa dele. Você está entendendo? Quando meus filhos estavam ali na fase da juventude, na década de 80, não é? 90, né, aliás, né? 80 está nascendo. 90 e tantos, no jovem, né? Meu filho, preste atenção sobre as meninas que são respeitosas. Não vem com essa de tirar a menininha e achar que os pais dela não vão obrigar a casar. Não, eu que vou obrigar você a casar com ela. Vou obrigar você a assumir o filho. Vou obrigar você vai ter a responsabilidade. Senão eu te denuncio e tu vai para a cadeia, companheiro. Você está compreendendo? Então, para mim, para muitos, eu fui o inimigo dos meus filhos. Não, mas eu estava dando ali o caminho moral, o ético, para salvar a vida deles. Se perde ou se perder, é o problema deles, não eu. Porque a minha parte eu fiz. Foi isso que Jesus me ensinou. O que Jesus está te ensinando? O que Jesus está te ensinando? Você está lá no Velho Testamento, pegar a Bíblia Sagrada e rezar um salmo lá pedindo que mata seu inimigo, que pise na garganta do teu inimigo? Isso é magia negra pesada. Isso é as trevas. Isso foi inserido pelas trevas. Não foi por Deus nem por Jesus. Jesus falou para nós orarmos por nossos inimigos, perdoarmos aqueles que nos ofendem, pagar o mal com todo o bem que nós formos capazes. Compreende isso? Preste atenção nisso aqui agora. Preste atenção nessa frase do Evangelho de Jesus. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Então, esses espíritos, aproveitando que nós estamos no corpo, e onde hoje tudo é materializado, tudo é materializado. Você dá uma crise respiratória, fala que é crise de ansiedade, você vai para o médico e toma um sossega-leão. Aquilo é o quê? Um processo obsessivo. Dá uma crise convulsiva, aí fala, não, isso é um problema fisiológico, é um problema neurológico, acho que tem que fazer um tratamento psicológico, você está vendo um psiquiatra, tem que tomar remédio controlado. Sim, concordo plenamente que tem que fazer isso tudo. Mas a causa, obsessão. Obsessão. Mas não pode levar no centro espírita, porque o centro espírita é das trevas, o centro espírita é do demônio. Quantas pessoas falam assim, eu não posso ir no centro espírita, porque se eu vou no centro espírita é igual doar sangue, se doar sangue uma vez, nunca mais eu posso parar de doar sangue. Olha de mentira! Eu fui doador de sangue enquanto eu não exerci a totalidade da mediunidade, mas quando eu abracei a mediunidade com totalidade, que eu sou médico psicofone, médico de cura, e médico palestrante no campo da fala, eu não posso mais doar sangue. Por quê? Porque depois de um trabalho de cura, me dá anemia profunda. Se você vê o começo, você pensa, pelo amor de Deus, eu não como elefante porque ele é de carne. Se for de alface, eu comia. Aí então tem que alimentar muito, porque você desgasta no sábado inteiro, vamos falar o sábado. No sábado eu como arroz, feijão e sopa.
Compreende isso? E faz toda a doação de ectoplasma. Então, se eu for te doar sangue no domingo, vai dar anemia profunda. Na segunda-feira eu posso doar, que já não dá mais nada. Porque eu já recuperei tudo. Compreende? Então, as mentiras que são inseridas e as pessoas, sem buscar as verdades em suas origens, acreditam. Porque isso são manipulação das trevas. E aí ele vem. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão. Preste atenção. Principalmente daquelas que apresentam uma certa gravidade com uma subjugação. Quando as pessoas estão subjugadas, não dá conta de parar de beber, não dá conta de parar de mentir, não dá conta de ficar sem sexo, não dá conta de usar drogas e criam uma vida ali de obsessão e subjugação física, psíquica, emocional, espiritual. Tem uma vida normal. Alguns são até bem-sucedidos. Mas são solitários dentro de si. Não produzem nada para a tua alma, só para o corpo. E chega num estágio que estão ali, limitados no corpo, e aí vem aquela tragédia das brigas para possuir, tomar aquilo que é da matéria. A subjugação e a possessão. Quando chega nos casos de possessões, são esses que começam agora a tomar os remédios controlados, tarja preta, porque ele não consegue mais administrar seu pensamento, não consegue mais administrar suas emoções, não consegue administrar seu corpo. Compreende isso? Compreende isso? Isso está acontecendo. Semanas atrás, uma família trouxe uma criancinha de 8 anos. Ela estava com um movimento involuntário no braço direito, não conseguia parar de mexer. Eu disse, olha, dei a diretriz do tratamento. Aceitaram? Não, por que não aceitaram? Porque é das líderes evangélicas. Vieram por descargo de consciência num centro espírita, mas não aceitou o tratamento. Os pais não aceitaram o tratamento. Pelo amor de Deus, eu não queria ter filho de um pai e de uma mãe dessa nunca na minha existência. Porque está por uma ideologia, sem preocupar com o resultado que está dando a filha, que está já no estágio da possessão, e ainda dava jeito de curá-la. E eu falei, ainda há tempo. Mas é necessário fazer um tratamento espiritual. E durante o tratamento espiritual, por misericórdia, não vá ao núcleo religioso que você frequenta. Por quê? Porque o espírito que estava naquela criança estava lá. Era um espírito que veio de um passado distante e que encontrou esta criança nesse processo reencarnatório. Era um espírito farisaico. Compreende isso? Lá daqueles tempos de Sodoma e Gomorra. Está compreendendo isso? Então não vá lá. Só durante o tratamento, terminou o tratamento, pronto, você pode seguir seu caminho. Isso é natural sobre a luz de um tratamento de quem tem o conhecimento, ou está tendo a intuição, ou está tendo a vivência, ou está sendo aconselhado pelos espíritos amigos. Nunca mais vieram. Compreende isso? Olha só a ideologia que estamos vivendo. Não importa o que vai acontecer à filha. Não importa. Compreende isso? Compreende isso? Importa só o que eu acho. A minha opinião, minha paixão. Meu fanatismo religioso. Está lotado. As trevas estão nadando de braçada neste planeta. Porque está lotado. Você tem fé? Sim, mas dá conta. Eu sou católica, sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você faz alguma coisa, você pratica. Não, eu vou na igreja, eu vou à missa no domingo, eu dou dízimo, eu sou batizado. Isso é convenção material. Paulo de Tarso já nos explicou essa situação. Jesus nos falou. Não adianta ficar, essas trevas estão nadando de braçada. É o que está acontecendo, essa obsessão pandêmica mundial. E nós estamos caminhando para Sodoma e Gomorra, aonde virá buscar. Olha, vamos dar um pequeno exemplo. Se baixar um anjo em Brasília, vai encontrar o quê? Fala assim, quer 10 honestos. Os 10 estão presos. Esses dias eu escutei uma frase que eu fiquei admirado. Como eu não tenho redes sociais, eu falei para minha mulher, e ela falou, eu vou colocar. Sabe, admirado, quando um político, um jovem político, eu tenho admirado muito até agora, saiu andando 240 quilômetros, e ele disse, todo mundo atacando ele, de todas as formas, e ele disse, quando um político, se você preocupa mais com um político caminhando do que um roubando, o problema do Brasil é você. Entendeu essa frase linda, né? Compreende isso? Então todo mundo não está preocupando
se a pessoa rouba, se não rouba, se está isso enquanto eu esteja me dando bem. Compreende isso? Está entendendo isso? Isso está em todas as lides, em todos os caminhos. Agora, quando chegar o processo da seleção, quando chegar o processo da individualização do resgate, como vai ficar isso? Cada um vai receber de acordo com a sua obra. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente estas situações como uma punição pelo mal que fizeram ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade. Entendeu aí? Isso é para aqueles que acham que só ser religioso basta. Não são indulgentes e não fazem caridade. Porque é aqueles que querem trabalhar, chega no trabalho e fala assim, na empresa, fala assim, está contratando todo. Quanto que é o salário? 5 mil. Mas 5 mil você precisa assim, não, tenho essa qualificação. Então, você começa amanhã? Não, amanhã não. Semana que vem. Beleza. 5 mil, beleza. Me adianta 2.500. Presta atenção. E trabalho de que dia? De segunda a sexta. Beleza. Férias uma vez por ano? Então me adianta as férias. Então nós estamos oferecendo desse jeito. E a semana que vem eu trago atestado. Entendeu aí? Então nós estamos assim, perante Deus. Nós estamos querendo todas as bênçãos de Deus, sem indulgência e sem caridade. Apenas recebendo o salário sem trabalhar. Compreende isso? Ou não perdoando, né? Querendo que Deus nos perdoe pelas nossas faltas, não perdoando os filhos dele. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, preste atenção, é importante, do ponto de vista da sua tranquilidade futura. Agora você fala assim, meu Deus, eu sou jovem, forte, saudável, uma estrutura bem, porque eu herdei uma estrutura molecular bacana dos meus passados, meus antepassados, que sofreram situações de sacrifício para me dar uma estrutura bacana nas codificações do DNA, beleza, tá tudo bem, nasci num lugar bacana, que eu tive condição de estudar, tive condição de arrumar um bom emprego, casei até mais ou menos, se largou, não largou, mas estou com patrimônio, então eu estou feliz, está ótimo para mim. Está ótimo agora. Você está esquecendo da transitoriedade das coisas aqui na Terra? Você está esquecendo do mundo de relatividade que nós vivemos? Tudo aqui é relativo. Não tem nada que está concretizado, tudo é relativo. Tudo muda. Você quer ver, muda aqui, passa aqui. Na área do centro aqui. Você se atravessar esse corredorzinho dos banheiros, você vai chegar numa área, você vai escutar o barulho do córrego. Olha esse córrego. Toda hora ele está do jeito. Tem dia que ele está 3 metros de altura. Tem dia que agora, hoje à tarde, ele estava com volume de 1 metro com a água vermelhinha. Amanhã eu levanto cedo, vou lá olhar, vou rezar, meditar lá ao lado dele. Ele está com a água branquinha. Dá meio metro. Não é assim, dona Pai? Toda hora ele muda. Assim é nossas vidas. Assim é nossas vidas. Toda hora ela vai mudar. Então, todo esse comodismo que você está achando. E o futuro? Você está construindo o que para o teu futuro? Espiritual, estou dizendo. Material, eu sei que você está trabalhando para ele. Talvez está até garantido. Corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos seus inimigos, a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavenças ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Nós sabemos que existe 3 aspectos de influências espirituais. Existe por maldade, existe por ignorância, existe por afinidade. Então, existe por afinidade. Você está passando lá no centro de Goiânia, um espírito olha para você, se afiniza com você, pula na sua cacunda. E passa dali a reger o seu campo mental. Você sabe quantos por cento? Olha, você é muito bonzinho. Você sabe quantos por cento você rege a sua vida? Você é muito bonzinho agora, 15%. 85% você não tem controle nenhum. São as forças de fora que controlam. As forças controlam seu lar, sua vida, seu respirar, seu pensar, seu bater de coração, sua moleza. Eu vejo pessoas com estrutura física extraordinária, de repente... O que foi? Não, nossa, eu estou em desânimo. Estou cansado. Eu vejo isso todos os dias, porque as pessoas me procuram todas as horas para falar de dor e de sofrimento. Compreende? Lógico que eu trabalho na cura,
Então as pessoas sentem isso no ar, não precisa nem falar, até o anjo guardião traz mesmo. Então, 85% não é controlado por nós. Agora, os 15% que é controlado por nós, o que nós estamos fazendo com eles? Mentindo para nós mesmos? Fazendo inversões de valores? Mudando formas de expressões da Bíblia Sagrada? Mudando palavras de Jesus Cristo? Mudando o pragmatismo por uma liberalidade, um convencionamento? Uma vez eu estava pregando, dando uma aula num centro espírita. Eu era, até hoje, eu sou o mais mobral de todos. Então eram só pessoas cultas, intelectualizadas, reitoras de faculdade, daí para frente. E quando eu falei que o espírita, o médium é diferente, quase que não jogaram tomate, não jogou porque não tinha na hora. Foi um bafafá. Compreende isso? Mas aí depois você vai conhecendo o caminho de cada um está defendendo a sua causa própria. Quando eu falei que a mediunidade ela é um dom divino e que o médium ele é um ser à parte da sociedade, que ele não pode beber nada de álcool, porque hoje a ciência prova isso, não é, nem na época era intuitivo, eu não tinha a capacidade de sabedoria intelectual, mas recebia as informações do alto. Mas nós sabemos que o álcool abre as glândulas sensoriais e que abre as percepções e abre portas nos neurônios que não podem ser abertas, porque tem os pré-neurônios que têm memórias guardadas de um passado que não pode ser abertas nesse, onde uma dose de álcool ou a presença de alguém que está bebendo álcool ao nosso redor, só com a parte etérea, o eflúvio energético do álcool, abre essas portas e pode abrir um assassino, pode abrir uma mulher, aí você vê homem, aí o machão vira mulher imediatamente quando toma um gole. Daí você vê mulher, todo meio que nós, rapaz, tudo bem? Mano. Compreende? Muda tudo, porque abre memórias de um passado que não... Ali, por isso que Deus deu a dádiva do esquecimento. Mas isso, naquele dia, foi contrário à ideologia e ao hábito de cada um. Aí, quando eu fui fazer o culto na casa de um, abriu a geladeira, lá está lá, lotada de vinho. É por isso que você estava falando. O outro ia nos motéis, todo final de semana. Não tem problema nenhum no motel. Quem não tem mediunidade, vai quem tem mediunidade no motel para você ver. Você vai ver nada mais, nada menos do que centenas de espíritos sugando os fatores energéticos do sexo em desregrado lá e te rouba todas as energias. E dali para frente você vai passar sérios problemas. Mas é físico, não é espiritual. Você acredita. Mentira, tudo espiritual. Então, são verdades que quem está praticando não aceita. Está defendendo ideologia, opinião e hábitos que não querem modificar. Compreende isso? Desse modo, de um inimigo, veja só, que nós precisamos tirar qualquer desavenças anteriores, Aí segue, deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam, aqueles que estão do lado do bem. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seus adversários, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nós libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça divina, a justiça de Deus. Só libertará aquele que segue, na verdade, nos caminhos de Deus. Aí ele estará livre, sem as opressões em sua mente, pensamento e sentimento. E para aqueles que duvidam, compreende isso? Apenas um conselho simples. O tempo inexorável traz a verdade. Cuidado com o tempo. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Fechemos nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa. Teus anjos amigos que aqui nos trouxeram, nosso anjo guardião. Mesmo no contragosto, mesmo sem a nossa vontade, mas pela imposição das dores, das dificuldades, dos problemas, das angústias que batem dos recessos de nossa alma, aqui nos trouxeste, Senhor. Ajude-nos
a não desprezar as tuas verdades sagradas, do teu evangelho de amor. Abençoai, Senhor, todos aqueles que estiverem ligados a nós, sejam eles encarnados ou desencarnados. E em tuas mãos santas e sagradas, amado Cristo, entregamos nossas vidas. Sob a luz do teu amor e do teu evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o teu coração. Mas, sinceramente, repetiria tudo novamente, porque eu creio em tudo que foi dito, porque é do Evangelho de Jesus. Rogo ao nosso Senhor Jesus que te acompanhe de retorno ao lar. Que a paz e o amor esteja presente em sua vida. Amém?